A paz do Senhor. Dando continuidade aos estudos das 7 cartas que Jesus Cristo enviou no livro de Apocalipse, todas as igrejas receberam as 7 cartas, porque todas as igrejas receberam o livro de Apocalipse completo. Mas nós estamos estudando detalhadamente cada carta, fazendo uma exposição para que possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ter as nossas vidas fortalecidas, edificadas e sermos servos fiéis e prudentes, aguardando essa bem-aventurada manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo e sendo participante do reino dele. Por isso nós iremos estudar agora a 6ª carta, a carta da igreja de Filadélfia. Nos diz assim, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Como todas as cartas, Jesus aplica uma característica dele, do seu ser, da sua glória, à igreja especificamente da localidade, que é a maneira que ele vai agir, que ele vai mover, que ele vai se expressar, é a maneira ali onde o evangelho vai obter resultado, que é a salvação, libertação, transformação e restauração de vidas para o reino de Deus. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele declara à igreja de Filadélfia que ele é o santo, o verdadeiro, e que tem a chave de Davi. E que este poder, esta autoridade que ele tem, aquilo que ele abre, ninguém fecha. Por quê? Porque ele tem o poder nos céus e na terra. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A santidade dele, a veracidade dele, que é a realidade plena e completa. Também a chave de Davi, a chave do reino, que o Pai lhe concedeu por ele ter feito a vontade de Deus, realizado a obra dele, consumado, e foi ressuscitado e glorificado por Deus. Então ele abre uma porta, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então nós podemos aplicar já que o Senhor Jesus Cristo, ele abriu as janelas dos céus. E ninguém fecha essas janelas. Não nos céus, mas diabo, problema, enfermidade, nada fecha as portas do céu. Por quê? Porque Jesus abriu. Mas as portas do inferno, quando ele fecha, ninguém abre, nem principado, nem potestade, nem o próprio inimigo pode abrir. Por quê? Porque Jesus fechou. Ele tem as chaves do reino, as chaves de Davi. E ele está declarando isso a esta igreja pelo seguinte fato, que conheço as tuas obras, o seu conhecer, a sua onisciência, porque não somente a sua onisciência agia nas igrejas, mas também a sua onipresença e presença. Onipresença ele está em todos os lugares, mas presença ele está somente nos corações que creem, que guardam, que observam a sua palavra e andam em comunhão com ele. Então ele fala, eu conheço as tuas obras. E essa igreja, ele fala que ele, diante de ti, pôs uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ele abria, pôs uma porta aberta, a porta da fé, a porta da liberação de milagres e maravilhas, a porta da unção do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, a porta aonde o povo podia entrar, desfrutar de todas as realidades que o Senhor havia aberto aquela porta. Aquele que tem a chave da vida está falando, eu conheço as tuas obras, pus uma porta aberta diante de ti que ninguém pode fechar. A igreja tem esta porta aberta sobre ela. A igreja pode desfrutar de toda a plenitude de Jesus Cristo, porque é o corpo de Cristo, bebemos de um mesmo Espírito, somos participantes das realidades plenas, gloriosas e abundantes do reino de Deus e da manifestação da majestade do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. Temos uma porta aberta diante de nós. Aí ele começa a descrever algumas características da igreja, dizendo, sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Pouca força porque somos humanos, somos fracos, somos falhos e limitados.
mas Jesus enfatizou algo que declarou por que ele pôs uma porta aberta, por que ele se revelou daquela maneira àquela igreja Filadélfia, porque ela guardou a palavra do Senhor e não negou o nome dele. Guarde a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, aprenda a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, seja um obreiro aprovado que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e como servo de Deus, você possa ser uma pessoa instruída, ensinada, e muito mais ainda uma pessoa capacitada em manejar as escrituras para levar a vida, o poder e a salvação de almas, e com uma espada do Espírito para derrotar o inimigo das nossas almas. Mas como que eu recebo isso? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A Bíblia é o único livro que nós podemos ler junto com o autor, ouvindo o autor e sendo participante da mente do autor, porque a Bíblia foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo está conosco e ele age através das nossas vidas para confirmar a palavra de Deus. E ele diz assim: farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Quer dizer, existiam aquelas pessoas que se diziam que pertenceram a Deus, que eram do Senhor e não eram. Pertenciam a Satanás. Sinagoga significa comunhão, estar reunido no mesmo lugar. Uma palavra quase e semelhante à palavra igreja, significa que aqueles são chamados para fora. E também uma palavra que o nome da cidade Filadélfia vem de Filadélfo, significa amor entre irmãos, amor fraternal. Quer dizer, a igreja vivia o verdadeiro amor fraternal, o verdadeiro amor entre irmãos, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então ele expressava amor. E aqueles da comunhão, que aparentemente parecia ser de Deus, mas pertencia a Satanás, Deus falou: não, eu não vou permitir que eles façam e continuem realizando essas obras, mas eu vou trazer eles, e eles vão aqui estar na igreja, no meio do povo de Deus, eles vão se prostrar e saber que eu os amo, que o meu amor está sobre vós, age em vós e se expressa em vós. Por quê? Porque Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Ele é mentiroso e pai da mentira. Ele expressa o ódio e o orgulho. Mesmo que as pessoas tentam fazer uma fraternidade como se fosse semelhante à igreja, só Deus é amor. Só o amor de Deus pode mudar e transformar a vida e manifestar a glória. E foi isso que Jesus prometeu. Olha, eu vou fazer que aqueles que são sinagoga de Satanás venham e se prostrem e saibam que eu te amo. Jesus faz outra palavra aqui, 10. Visto que guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo ligou a palavra dele, uma ação e uma expressão dele em favor da igreja, manifestando a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Aquele está falando a palavra da paciência, a palavra da perseverança, está declarando: vai vir uma tribulação sobre todo o mundo, quer dizer, sobre toda a face da terra. Todos os moradores serão provados, todos os moradores deste mundo irão participar do fogo, como declara o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 3, que vai vir como fogo flamejante, que todos os elementos se fundirão e se unirão. E que tipo de pessoas nós devemos ser? Pacientes, perseverantes e obedientes, guardando a palavra do Senhor. Então, baseado no versículo 2, que nós lemos que, versículo 8, que eles guardaram a palavra e não negaram o nome, e em cima de visto que guardasse a palavra da minha paciência, eu quero declarar algumas coisas para vocês sobre a palavra de Deus, e que o Senhor deixou escrito para nós no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 15, tem revelações de: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha como que Deus sabe que nós amamos Ele quando nós guardamos a palavra dEle. Guardar aqui não significa somente decorar, mas ter prazer, zelo, regozijo e expressão. Aí o que acontece? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Olha, o amor ao Senhor Jesus Cristo traz o amor à palavra. E o amor à palavra, refletindo o amor ao Senhor Jesus Cristo, traz a presença, o poder e a virtude do Espírito Santo sobre nós, porque Jesus, ele age, ele vê, roga ao Pai e envia o Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é vencedora, ela é paciente, perseverante, e ela é triunfante, vence toda a adversidade e vive o verdadeiro amor de Deus. Continua no mesmo capítulo,
No versículo 21 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e também o amarei e me manifestarei a ele, ligando o amor à palavra, a palavra ao amor, e será amado do Pai. E Jesus virá e se manifestará a ele. Quais são as manifestações de Jesus? Vida eterna, poder de Deus, cura, libertação, transformação, restauração, restituição, nova vida e as promessas de Deus se cumprindo e se realizando. Você deseja ver as manifestações de Jesus na sua vida? Ame a Ele através da palavra e desfrute dessa realidade no poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando. Versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Mais uma vez. Meu Pai o amará e viremos para ele, nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Aqui está o resultado. Nem todo que se diz cristão, servo de Deus e que frequenta a igreja, ama ao Senhor. E Jesus sabe por quê? Porque a pessoa frequenta a igreja, mas não tem prazer na palavra de Deus, não busca a palavra de Deus, não a lê, não medita nela. E Jesus falou, esse não me ama, mas aquele que ama vai guardar, vai buscar, vai ler, vai meditar, vai se alimentar plenamente da palavra. Sabe qual é o resultado? Deus faz morada nesta vida. Deus se expressa nessa vida e continua dizendo: essa palavra que eu vi não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não tem aquela desculpa, eu leio, não entendo, não compreendo. É porque lê sem interesse, sem amor. Porque quem lê com amor, Jesus promete, vai ser cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo vai ensinar, vai instruir e vai fazer lembrar as palavras de Jesus. Tome posse desta palavra. No capítulo de número 17, que é a oração do Senhor Jesus Cristo, ele faz algumas declarações interessantes sobre a palavra. Versículo 8 diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saíram de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é teu, tudo que tenho é teu, e tudo que é teu é meu, e nele sou glorificado. Jesus está orando por aqueles que recebem a sua palavra, por aqueles que guardam a sua palavra, porque participarão da glória de Jesus Cristo. Jesus vai ser glorificado, e Jesus roga por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que amam a sua palavra, para que desfrute da plenitude de Deus na face da terra. Jesus também declara no mesmo capítulo, nesta oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação sem a palavra, porque com a palavra vem o Espírito Santo, com o Espírito Santo vem a manifestação do Senhor Jesus Cristo, com a manifestação do Senhor Jesus Cristo vem a habitação de Deus, e resultado, onde Deus habita ali, a santidade, pureza e realidade das coisas gloriosas que só o Evangelho manifesta. Continuando. 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amasse como também amasse a mim. Quem guarda a palavra, quem busca a palavra, alcança a fé, leva a fé, tem uma unidade espiritual íntima e profunda com Deus e manifesta essa unidade entre os seus irmãos e companheiros. Isso é igreja, e essa unidade traz o testemunho que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, para manifestar o reino de Deus, que tem a chave da via, é o santo e verdadeiro, e aquele que se faz presente na igreja e age. E qual é a certeza? A certeza é que em todas as coisas nós teremos a plenitude da grandeza de Deus, o cumprimento dessa palavra e a veracidade dela em nossos corações. O apóstolo João escreveu na sua epístola, no capítulo de número 2, ele escreveu assim, versículo 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Quem guarda a palavra de Deus sente o amor de Deus sendo aperfeiçoado, completado, preenchido e envolvido. E ele tem revelação e iluminação dessa realidade, dessa presença. E ele passa a andar como Jesus andou pelo poder do Espírito Santo, pela virtude. Ele é guiado, conduzido, dirigido, inspirado e movido pelo poder e a virtude do Espírito Santo de Deus. Essa realidade Deus tem para você. Você tem a palavra de Deus nas suas mãos. Leia, estude, medite, decore-a, confesse e deixa ela agir em sua vida, e você viverá grandes e plenas realidades que você nunca imaginou, mas que Deus tem para você. E o que é glorioso, como nós estamos meditando no Apocalipse, sobre a carta da igreja de Filadélfia, Deus vai colocar uma porta aberta diante de ti, que ninguém poderá fechar, uma porta de bênção, uma porta de salvação, uma porta de realidades, de ação e expressão de Deus em todos os detalhes da sua vida. E aqui ele falou que como guardou a palavra da paciência, ele vai guardar a pessoa da hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Ele vai te livrar do sofrimento, das aflições, por quê? Porque você ama a Deus e é amado por Deus. Então, venha sem demora, guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse é alerta. Jesus está voltando. A qualquer momento as trombetas podem tocar. A qualquer momento o glorioso Filho de Deus pode se manifestar. Guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. O diabo, através da sinagoga de Satanás, ele tenta trazer erro, engano, mentira, para fazer você se desviar, não amar mais a palavra e se dedicar em outras coisas que vai te afastar do amor, da presença e da virtude de Deus. Guarde o que você tem, porque você será coroado, honrado, exaltado, abençoado por Deus na vinda do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará, e você será rei e sacerdote nesse reino para todo sempre. Foi para isso que você foste chamado, foi para isso que ele derramou o sangue no Calvário e que te deu o Espírito Santo, para que você seja abençoado plenamente aqui e no reino que há de vir para todo sempre. E aí, terminando, diz assim: a quem vencer, quer dizer, é uma vida constante de luta, batalha, adversidade, mas você é vencedor. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, diz o apóstolo Paulo. Eu o farei, é ele que vai fazer, agir e realizar. Coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui está sendo usada uma figura de linguagem que os imperadores romanos faziam com aquelas pessoas que mereciam honra ou mérito como um grande cidadão, como um grande lutador, como um grande batalhador. Ele recebia ali o seu nome sendo registrado no templo lá em Roma, e ele recebia ali no seu nome o registro do nome do imperador que estava honrando ele, e ele passava a ser um cidadão reconhecido com méritos e honras, e dali ele nunca mais saía ou perdia aquela posição, e aonde ele ia, ele era homenageado, honrado como um cidadão representante do império. E Jesus está falando que ele vai fazer a mesma coisa com os seus servos, as suas servas que guardam a sua palavra, que não negam o nome e que persevera. Ele vai escrever o seu nome na Nova Jerusalém celestial, o seu nome vai estar lá na Nova Jerusalém, você vai habitar ali e nunca mais sairá, porque você é um representante pleno, cheio do Espírito Santo, do reino de Deus, do que é a igreja, do que é o plano, o propósito, a obra de Deus na terra. Deus tem isso para a sua vida e Deus vai realizar. E como que ele faz tudo isso? Terminando a carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você quer saber o que o Espírito diz às igrejas? Leia a palavra de Deus. Ele vai te ensinar, te guiar, te instruir, revestir a sua vida, te fortalecer, aperfeiçoar a obra dele em sua vida, te capacitar e fazer você um verdadeiro cidadão com honras e méritos do reino dos céus. Terá uma porta aberta diante de ti e será mais do que vencedor. A igreja de Filadélfia nos mostra que o homem e a mulher que guarda a palavra, que não nega o nome e que persevera nisso, viverá grandes coisas da parte de Deus e será uma igreja elogiada, abençoada, cheia do Espírito Santo e que contemplará as manifestações e realizações plenas do Evangelho na face da terra e será honrado e tremendamente coroado nas regiões celestiais na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tome posse desta palavra e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém.